Você voltou aí para o século XIX, eu também vou voltar para o século XIX, de novo. 30 de julho de 1818, há 204 anos, nascia na Inglaterra uma escritora e poetisa chamada Emily Jane Bronte. Ela escrevia sob o pseudônimo masculino de Alice Bell. E já vou dar um spoiler aqui, ela faleceu ainda jovem, aos 30 anos de idade, de tuberculose. Mas ela teve tempo de compor várias obras, e entre elas, uma delas que é conhecida até hoje. Alguém reconhece o nome de Emily Bronte? Caramba. Mas assim, você vai reconhecer o nome da obra dela. Nem o pseudônimo me remeteu a nada. Acho que, vamos colocar aqui o retrato dela e o seu principal romance. Esse é o único retrato existente da Emily Bronte, que foi pintado pelo seu próprio irmão e que sobreviveu aí ao tempo, né? E à direita, o livro é um romance gótico, né? Amor e ódio, e como é romance gótico, é muito mais ódio do que amor, né? Inveja, traição, tortura, mortes, mas chamado Wuthering Heights. Eu não sei muito bem pronunciar essa palavra, Wuthering Heights, que em português foi traduzido como O Morro dos Ventos Uivantes. Então essa é a obra original da Alice Bell, né, que é o pseudônimo da Emily Bronte, Wuthering Heights. Essa obra foi publicada em Londres em 1847 e hoje é considerada um clássico da literatura britânica. Qual que é a história? A história retrata duas famílias da pequena nobreza que vivem nos pântanos, em West Yorkshire. Duas famílias, os Earnshaws e os Lintons. E aí tem os relacionamentos dessas duas famílias e o filho adotivo de Earnshaw, chamado Heathcliff, e a sua paixão pela irmã adotiva Catherine. A questão é que o Heathcliff ele foi adotado pelo patriarca da família, que era rico, e que vivia na mansão Wuthering Heights, e só que o Heathcliff ele era talvez descendente de cigano, talvez escravo, talvez negro, o livro não deixa isso muito claro, mas era de uma classe inferior. E vem para a família rica. O irmão legítimo, né, o irmão que realmente de sangue, fica, né, com inveja, maltrata ele, e todo mundo maltrata ele porque ele veio de uma origem humilde, tem uma cor diferente, novamente voltando ao tema aqui, né, da igualdade racial, e ele é maltratado, e quem defende ele é a irmã, também adotiva, Catherine. E acaba desenvolvendo uma paixão entre eles, o Heathcliff e a Catherine. Eventualmente a Catherine morre, e aí Heathcliff fica doido, tem pesadelos com ela, ele fica rico no meio da tramóia toda aqui, ele volta e começa a se vingar de todo mundo que maltratou ele e tal, mas ele fica tendo pesadelos com a Catherine. E tem um inquilino dele, inclusive, da mansão, porque ele acaba herdando a mansão do pai, que já havia falecido, e tem um inquilino dele que uma noite tem um sonho de alguma coisa batendo na janela, ele acha que é um galho, ele vai abrir a janela para pegar esse galho, tirar esse galho, e pega na mão de uma pessoa, de uma moça, que está gelado, ele fica assustado, acha que é um fantasma, e conta isso para o Heathcliff, e o Heathcliff fica, nossa, eu tenho esses pesadelos e agora você me conta isso também, então isso é meio que real, não é só da minha cabeça, né? Então o livro todo se passa sobre isso, eventualmente Heathcliff morre também, e aí alguém vê os fantasmas de Heathcliff e Catherine juntos, finalmente, em algum lugar ali perto da mansão, né? Então eles conseguem se juntar após a morte, né? Bem gótico mesmo, né? Uhum. Então essa é mais ou menos a trama, né? Ela expande-se por 3 gerações da família, e essa é a questão, né? Mas eu quero falar das continuações, né? Esse livro ele foi adaptado para cinema, para TV, teve um monte de adaptação. A primeira versão para o cinema de 1920 foi perdida, não se tem mais. A mais famosa adaptação foi a seguinte, de 1939, com o ator premiadíssimo Laurence Olivier e Merle Oberon, que é a imagem à esquerda, vocês estão vendo, né? Sim. Uhum. Então vocês têm aí a imagem à esquerda da primeira adaptação que sobrevive até hoje e é a mais conhecida do Morro dos Ventos Uivantes.
Como curiosidade, a Merle Oberon, que fez o papel de Catherine, aliás, Heathcliff e Catherine, lembrem bem desse nome e dessa historinha do fantasma que vocês vão ver daqui a pouquinho novamente. Ela é famosa, né? E o primeiro papel de Merle Oberon, que é a moça no cinema, foi como Ana Bolena, uma das esposas do Henrique VIII, no filme A Vida Privada de Henrique VIII, um filme de 1933. E já falamos das 6 esposas do Henrique VIII aqui em outro Remute. Vou deixar depois, na versão gravada, o card aqui para vocês verem um pouquinho sobre isso e sobre a sua relação com o Rick Wakeman e seu álbum aí das esposas. Das 8 esposas. Não, das 6. Não das 6 esposas. É esposa demais, cara. Não são 8 esposas do Henrique VI, não. São 6 esposas do Henrique VIII. Já inflacionei. Bom, mas olha só que interessante a foto do meio. Em 1967, a TV Excelsior exibe a telenovela O Morro dos Ventos Uivantes. Está aí, ó, uma produção aí, Colgate, Palmolive e tal, e a novela tem 125 capítulos baseado no romance aí da Emily Blunt. Outra versão de destaque, eu não pus a foto aqui, é uma de 1970 com Timothy Dalton, aquele que mais tarde seria 2 vezes o James Bond, né, fazendo o papel de Heathcliff. E dentre as mais recentes que a gente pode comentar é essa da direita, que foi de 1992, trazendo Juliette Binoche no papel de Catherine e Ralph Fiennes no papel do Heathcliff. Interessante que Ralph Fiennes aí é o primeiro filme que ele faz no cinema. Foi o primeiro filme de cinema dele, foi justamente O Morro dos Ventos Uivantes. Eu acabei de falar do Fernando Meirelles lá e o Jardineiro Fiel, que o Ralph Fiennes também participou. Jardineiro Fiel, justamente, foi depois, né? Agora, vamos pular de arte. Em 1976, Genesis lança o álbum Wind and Wuthering. Também foi inspirado no romance. E não é apenas o título do álbum que é inspirado no título do romance, né? Algumas letras dessas músicas desse álbum também. E o nome das faixas, né? Tem 2 faixas instrumentais, a Unquiet Slumbers for the Sleepers e a outra chama In That Quiet Earth. Ambas são frases que estão no último parágrafo do romance. Então, esse álbum conceitual também se baseou aí nessa obra, né, de Emily Blunt, O Morro dos Ventos Uivantes. E quem está à direita aí? Alguém reconhece? Será? Quem não reconheceu, não pôs no chat aqui, antes de eu falar dela, ela também fez uma música em homenagem a essa obra. E o nome da música é Wuthering Heights. Quem se lembra dela? Ela lançou essa música em 1978, aos 18 anos de idade, a cantora. Ela foi inspirada muito pelo filme, pelo livro, afetou muito a sua adolescência, ela ficou marcada por essa história, né? É a Kate Bush? Exatamente, é a Kate Bush. Exatamente, Kate Bush. E ela ficou mais impressionada ainda porque ela nasceu dia 30 de julho, no mesmo dia que nasceu a Emily Blunt. Ela nasceu no mesmo dia, claro que muitos anos depois, né? Mas ela nasceu no mesmo dia da autora. Ela ficou muito emocionada, ela, numa noite só, numa sentada só, ela escreveu essa música, e por coincidência, no 5 de março de 77, no dia que eu completei 10 anos de idade, né? 5 de março. E ela fez a música Wuthering Heights, muito famosa, e outra pioneira. Ela foi a primeira vez que uma mulher chegou ao topo da parada britânica com uma composição feita por ela mesma. Incrível, né? Outra pioneira aqui. E falando dela, antes de continuar na história, né? Ela acaba de chegar nesse mês, de novo, no número 1 no Spotify, agora, nesse mês aqui, em 2022, ela voltou no topo no Spotify com a música Running Up That Hill, também um sucesso daquela época, nos começos dos anos 80, porque essa música tocou no Stranger Things, a série do Netflix. Assim como Metallica também estourou de novo aqui com as músicas dele e o Nirvana, porque tocam aí no Stranger Things. Então ela voltou agora em primeiro lugar, né? E por causa disso também esse vídeo, né, dessa música que toca no Stranger Things passa de 100 milhões de visualizações no YouTube e voltar no primeiro lugar no Reino Unido novamente, né?
Gugu tá falando que o Angra também gravou essa música? Tá dando spoiler aqui, eu vou falar disso aí. Vou falar daqui a pouquinho já. Mas antes, vamos tomar um parênteses aqui. O Gugu foi mais rápido, inclusive, que o delay do chat, né? Que o chat demora uns segundos para chegar. Exatamente. Aqui. Mas eu vou falar já disso daí rapidamente. Mas eu quero só voltar na Kate Bush, porque muita gente ouviu essa música. Eu ouvia muito quando era criança, né? Fez um sucesso. E não entendia a letra, mesmo porque não entendia inglês, né? Mas mesmo depois de entender inglês, fiquei sem entender a letra. Mas agora vocês que curtiram essa música vão entender esse clipe, que eu vou colocar um trechozinho pequenininho aqui do vídeo, com tradução em português da letra, só são meio minuto, né? Vai dar problema de copyright, não tem problema, na versão gravada vai ficar em branco o áudio, mas vai estar aqui o card e o link na descrição do videoclipe original, traduzido para vocês acessarem, se estão vendo na versão gravada, tá? Preste atenção, porque ela vai falar justamente daquela assombração que eu comentei, né? Vamos lá, vou colocar aqui o vídeo agora. A Cat cantando para o Radcliffe, né? Exatamente. Agora todo mundo entendeu, né? Ninguém tinha entendido por que ela fazia assim no vídeo. Ela é um fantasma, por isso que ela está gelada. Né? Ela está entrando pela janela ali, voltando para o Radcliffe. É um fantasma. E né, muita gente não entendia na época, agora entendemos. Contextualizou, é muito conceitual. E outra coisa que eu ouvi falar também, eu não chequei a letra do Genesis, ela está cantando com uma Catherine. E parece que as letras desse disco que está aí na tela do Genesis canta como se fosse o Radcliffe, do ponto de vista dele. Então vale a pena ouvir esse disco e entender esse contraponto aí do Radcliffe no disco do Genesis e da Catherine na Kate Bush. Né? Ah, tá. Agora entendi. Mas vamos em frente aqui. Ó. Em 93, a banda brasileira Angra lança o álbum Angels Cry, e tendo um cover da música de Kate Bush, cantada por André Matos. E o interessante, quem tocou a bateria nessa música foi Thomas Neck, do Gamma Ray, diferente dos outros integrantes aí das outras músicas que foram baterista da própria Angra, né? E o Thomas, né, o baterista do Gamma Ray, disse que era grande fã do Kate Bush. E a foto à direita, em 2011, no Rock in Rio, o Angra toca essa música, só que com os vocais de quem? Quem reconhece a moça à direita que cantou, fez a voz aí da Kate Bush? Tarja Turunen. Tarja Turunen, ex-vocalista do Nightwish, banda de heavy metal finlandesa. Então, em 2011, ela é que cantou. Vocês podem ver aí no YouTube, vocês veem o vídeo com o Angra tocando Wuthering Heights, de Kate Bush, com Tarja Turunen nos vocais. Muito legal também. Né? Ela que era cantora lírica antes de ser cantora de heavy metal. Né? E uma última coisinha, última curiosidade aqui desse Wuthering Heights, que dá voltas, né? Que começou com Emily Blunt lá e foi para o cinema, foi para música, virou heavy metal. E descobri também que existe desde 2016 um dia chamado The Most Wuthering Heights Day Ever. O dia mais Wuthering Heights Day de sempre. Em diversas cidades do mundo, no dia 30 de julho, justamente no dia de nascimento da autora, tem flash mobs com o pessoal imitando Kate Bush, recriando o videoclipe. Né? Olha só, aqui é uma foto de um deles. Aparece em Melbourne, em Londres, em cidades dos Estados Unidos, da Europa, das Américas. Eles recriam esse clipe ao vivo aí como flash mob, sempre no dia 30 de julho, desde o ano 2016.
Foi, a Taja Turunen faz aniversário daqui a pouquinho também. A gente já está no mês do Leão, ela é de 17 de agosto. Opa, então, né, talvez daqui a 1 ou 2 remutes está na hora de falar um pouquinho dela, hein? É, legal.